Vamos ler em Lucas capítulo 4, do versículo 22 ao 27. Todos lhes davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Amém? Queria ler mais um versículo assim em pé ainda. Pedir para o irmão colocar lá, Marcos capítulo 6, de 1 ao 6. E partindo dali chegou a sua terra, e seus discípulos o seguiram, e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém? Pode assentar. Amém, irmãos? O texto que nós lemos aqui fala a respeito de Jesus. Depois que ele é batizado nas águas, ele vai até o deserto, ele é tentado pelo inimigo no deserto, ele sai do deserto, começa a fazer os seus sinais, suas maravilhas, seus milagres, e ele chega até sua casa, ele chega em Nazaré. E a Bíblia diz que em Nazaré ele não consegue realizar muitos milagres, ele não consegue fazer com que as coisas maravilhosas que ele tinha em mente de fazer. Você viu esse texto que nós lemos juntos aqui? Ele fala que ele ficou admirado. O próprio Jesus ficou admirado de ele ter chegado até aquele lugar e ele não ter conseguido realizar o que ele tinha em mente de fazer ali. É como se ele tivesse sido impedido de fazer aquilo que ele tinha no coração dele, por não ter encontrado naquele lugar acolhida a respeito do que ele tinha ensinado, do que ele estava fazendo. As pessoas não acreditaram que ele seria capaz de realizar esses milagres que estavam na intenção de Jesus Cristo fazer. Você percebe pelo texto, ele fala que nesse versículo que nós lemos no final aqui, ele ficou, no versículo 6,6, Marcos 6,6, ele estava admirado da incredulidade deles, e Jesus vai embora, percorreu as aldeias vizinhas, realizando seus sinais, suas maravilhas, mas na sua casa mesmo, ele não teve oportunidade entre os seus amigos, seus conhecidos, oportunidade de fazer os sinais que ele queria. E a gente consegue perceber na palavra do Senhor que é importante que aquelas pessoas que se aproximam, como diz lá em Hebreus, se aproximam de Deus, creia que Ele exista. Porque não é simplesmente se aproximar do Senhor e pedir coisas do Senhor. O Senhor olhando para o que está acontecendo, é como se a pessoa tivesse que chegar até Ele e ter uma maneira correta de se aproximar dEle, uma maneira correta de olhar para as coisas que estão acontecendo. E esse texto fala para a gente a respeito disso. Por exemplo, na palavra que eu preguei domingo passado, eu falei lá da hora que eles estão no meio de uma tempestade, e aquela tempestade se levanta contra eles, e eles não fazem nada, eles começam a ficar com medo, e eles chamam Jesus para que Jesus resolvesse aquele problema. E Jesus recrimina eles por eles não terem feito nada, por eles não terem falado nada para aquela tempestade, não terem tomado uma atitude em relação àquilo que estava acontecendo. E quando você lê, por exemplo, em Mateus, que fala sobre esse texto, os textos que vêm antes desse texto, que vêm depois, fala a respeito de milagres do Senhor. Por exemplo, depois dessa passagem da tempestade, a Bíblia fala no capítulo 8 mesmo de Mateus que ele chegou do outro lado. E o outro lado dessa passagem é que Jesus ia se encontrar com o gadareno, com aquele homem que fazia muito tempo que estava possuído de espíritos malignos, que tinham tomado conta da vida dele e estavam fazendo coisas com ele, que ele já não tinha mais poder, ele já não tinha mais como reverter a situação que ele estava vivendo.
E a Bíblia diz que Jesus, chegando do outro lado, ele se encontra com esse homem, e esse homem possesso de demônios vem falar com ele a respeito do que você está fazendo aqui, Jesus, o que você está fazendo aqui, me visitando antes do tempo. E Jesus liberta aquele homem das suas perseguições mentais, espirituais, das suas perseguições físicas que ele estava tendo. Jesus fala com eles e expulsa aqueles demônios da vida daquele homem, e aquele homem tem a sua vida transformada. Mas interessante que, se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que nesse mesmo capítulo 8 de Mateus, as pessoas que viram aquilo que Jesus tinha feito, elas pediram que Jesus se retirasse do meio delas. Você fala assim, mas que absurdo! Eles estavam vendo um homem que estava possuído de demônios, que tinha sua vida destruída, que tinha sua vida acabada pelas coisas que estavam acontecendo, e eles não eram capazes de perceber que o que Jesus tinha feito ali era uma coisa muito boa. E eles pedem que Jesus se retire da vida deles, porque Jesus tinha trabalhado numa área da vida deles que eles não tinham mostrado nem um pouco do que Jesus tinha feito. Jesus tinha mexido na sua maneira de viver, na sua maneira de ganhar o sustento, na sua maneira de ter o pão de cada dia. Jesus tinha trabalhado em expulsar daqueles povos que eles cuidavam. Jesus tinha mexido nisso. E aqueles homens, sem se importar com o que tinha acontecido com aquele homem que fora curado, preferem ter as suas vidas mantidas da maneira que era, e não querem saber do que Jesus está fazendo ali. E eu peguei conexão desse texto com esse outro texto de Lucas, que nós lemos, o texto de Marcos, onde Jesus praticamente ele é expulso do meio da sua família, do meio dos seus amigos, do meio das pessoas que o viram crescer, porque eles não querem acreditar que aquele Jesus que está ali é capaz de fazer as coisas que eles estão querendo que ele faça, ou estão esperando que ele faça. Eles não acreditam, eles não conseguem, apesar de precisarem, apesar de terem necessidade do que está acontecendo na vida deles, eles não conseguem perceber que Jesus pode fazer isso na vida deles. Amém? E a Bíblia fala a respeito disso, né? A Bíblia fala que as pessoas não se importaram com o que Jesus estava fazendo em transformar a vida daquele homem. Libertar aquele homem, transformar aquele homem, dar uma nova oportunidade para ele. Para eles era menos importante do que eles terem as suas vidas mantidas do jeito que eram. Porque estava tudo bom até ali, eles não tinham necessidade que Jesus mexesse na vida deles. Apesar do que Jesus estava fazendo, não representava para eles desejo de mudança na vida deles. Porque eles não tinham filhos endemoniados, eles não tinham problemas na sua família, eles não tinham problemas no seu relacionamento, eles estavam com a vida deles normal e não precisavam que Jesus fizesse nada por eles. E você percebe nessa passagem, eles pedem para Jesus ir embora da terra deles, Jesus retirasse do meio deles. Eles não queriam Jesus ali. Então a pessoa consegue olhar para o que está acontecendo na vida de outra pessoa, um milagre que está acontecendo na vida de outra pessoa, consegue ver alguém restaurado, consegue ver alguém transformado, consegue ver alguém liberto, e mesmo isso não mexe com o seu interior, não mexe com a sua vontade, não mexe com o seu conhecimento, não consegue compreender o que está acontecendo ali diante dela. E é importante a gente entender que quando Jesus está falando através da palavra, que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar aquilo que Deus tem para elas, apesar de Jesus ter, no capítulo que nós lemos, tanto em Marcos 6 como em Lucas 4, que Jesus foi para a terra dele com a intenção de realmente de fazer algo diferente ali. Ele mesmo fala no capítulo 4, por exemplo, de Lucas, quando ele entra na sinagoga em Nazaré, ele lê o capítulo 61 de Isaías e fala que o Espírito do Senhor está sobre ele. E ele cita as coisas que o Espírito do Senhor quer fazer através da vida dele. Então ele olha para aquelas pessoas e ele diz assim: eu vim aqui para libertar, eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para libertar os que estão cativos, para libertar os oprimidos, eu vim para que se cumpra o ano aceitável do Senhor, para que as coisas que o nosso Deus quer fazer aconteçam. E a mesma coisa na igreja, você fala, você prega, você ensina, você na sua casa, com seus amigos, você ensina, mas as pessoas, e você dá testemunho da sua vida, como Deus te transformou, como Deus mudou a sua história, e as pessoas não querem saber. Porque as suas vidas estão tranquilas, suas vidas estão boas, eles não têm problema nenhum. E aqui a Bíblia ensina que muitas vezes isso faz a diferença entre a pessoa compreender aquilo que está acontecendo e não compreender. Nesse texto, por exemplo, de Mateus, as pessoas no capítulo 8, depois que Jesus chega em Gadara, não querem saber de Jesus, não querem saber se Jesus libertou um homem que atemorizava a vida deles, não importa, eles não querem saber disso, porque a vida deles está boa, está tudo certo, tudo tranquilo. E no capítulo, nos versículos anteriores dessa tempestade que Jesus passa, no capítulo 8 de Mateus, você vai ter duas cenas muito interessantes. Você vai encontrar no início do capítulo 8, Jesus se encontrando com um leproso. E logo em sequência desse leproso, Jesus se encontra com um centurião romano.
Duas pessoas que se encontraram diante de Jesus, e ao contrário daqueles homens do capítulo 8 de Mateus, eles olharam para Jesus e sentiram de Jesus a necessidade de se aproximarem de Jesus, porque eles tinham na vida deles algo que eles tinham que colocar diante de Deus. E é importante, quando a gente tem algo na nossa vida, para nos colocarmos diante de Deus, possa ser da minha própria vida, como foi no caso do homem leproso, ou possa ser por causa da vida de alguém, como foi no caso do centurião. Eu tenho que ter ciência e conhecimento de com quem estou falando, de que maneira eu me aproximo do Senhor, de que maneira eu olho para aquele que tem o poder, segundo eu estou enxergando, de mudar todas as circunstâncias do que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós entendemos nesses textos é que acontece isso. As pessoas, esse homem leproso e esse centurião, esse general, esse soldado romano, eles se colocam diante do Senhor e deixam do mesmo jeito. Interessante que aqueles homens lá do capítulo 6, do capítulo 4, de Lucas 4, Mateus e Marcos 6, deixaram Jesus admirado pela sua incredulidade. No capítulo 8 de Mateus, o centurião deixa Jesus admirado pela sua maneira de enxergar a verdade, como aquele homem, apesar de ser ímpio, apesar de ser uma pessoa que não foi criada nos meios evangélicos, no meio judeu, no meio de quem conhece a palavra, como ele tinha conseguido, olhando para Jesus, ao contrário dos seus parentes, dos seus amigos, que olhando para ele não identificavam a santidade de Jesus, o chamado de Jesus, ele conseguiu, observando o que Jesus estava fazendo, ouvindo o que Jesus estava fazendo, porque você percebe que Jesus não conhecia ele pessoalmente. Ele, como diz, Jesus se apresenta para ele, ele fala com os rapazes que estão lá com o centurião, se apresentam ele para Jesus. Jesus não conhecia ele pessoalmente, mas aquele homem tinha ouvido falar de Jesus, tinha visto as coisas que Jesus fazia. E aquele homem deixa Jesus maravilhado com essa maneira de olhar para aquilo que estava acontecendo com aquele homem. O homem fala com Jesus como se soubesse do chamado de Jesus, como se ele entendesse quem era o Messias, como se ele entendesse como é que se realizavam no reino espiritual as curas, as transformações, as libertações. Aquele homem conseguiu compreender espiritualmente o que Jesus estava fazendo. E aquele homem deixa Jesus maravilhado, ao contrário dos seus irmãos, dos seus parentes e dos seus amigos e conhecidos, que por conhecerem Jesus não queriam entender o que Jesus estava fazendo. Então você percebe que a maneira como você olha para Jesus, como você encara aquilo que está acontecendo, como você percebe que Jesus, como ele está falando com você, como ele está se apresentando a você, o que ele está dizendo para você, pode fazer toda a diferença entre você entender o propósito do Senhor na sua vida ou você não compreender. Naquele capítulo de Lucas que nós lemos, no capítulo 4, Jesus olha para aqueles homens e fala assim, um pouquinho mais para frente onde nós paramos: nos tempos de Elias haviam muitas viúvas em Israel, mas nenhuma foi visitada pelo profeta, a não ser uma viúva em Sarepta, em Sidom. Foi chamada por Deus para servir ao profeta Elias. E também naqueles tempos existiam muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi visitado por Eliseu, como foi o soldado Naamã, que Deus mandou que fosse até Eliseu para ser curado. É como se aqui, a Bíblia diz que as pessoas ficaram muito nervosas com Jesus, porque Jesus comparava eles com pessoas ímpias, dizendo assim: como é que pessoas ímpias podem compreender o que está acontecendo e vocês não conseguem compreender o que está diante de vocês? Jesus fala a respeito de uma viúva que estava numa cidade distante, quando Elias, sendo usado por Deus, precisava que alguém se levantasse para ajudá-lo no seu ministério. E Deus queria que as coisas acontecessem, não somente que o homem de Deus fosse abençoado. Deus queria que aquela pessoa que se colocasse à disposição de Deus naquele lugar, também reconhecendo o que Deus estava fazendo, que aquela pessoa fosse abençoada como o centurião, que reconhecesse o que estava acontecendo, que reconhecesse o tempo daquela situação que estava na vida dele. Como é importante, a Bíblia está ensinando para a gente compreender o tempo que nós estamos vivendo. Quando nós vamos ser chamados, de repente, a viver uma experiência com o Senhor. Esse texto é do capítulo 17 de 1 Reis, se você quiser acompanhar, da 1 Reis, capítulo 17, quando a Bíblia fala assim, que Deus falou, Elias fala com a boca dele, que não haveria chuva durante 3 anos e meio. E Deus fala para ele assim: então Elias, agora você vai sair daqui desse lugar, você vai para um ribeiro lá em Querite, você vai ficar lá, eu vou dar ordem aos corvos que te tragam comida todo dia, e você vai tomar da água, e os corvos vão te abençoar, os corvos vão trazer comida para você, você vai viver da minha palavra, você vai viver da minha provisão na sua vida.
E o homem de Deus está ali fazendo o que Deus mandou, e a água começa a acabar, está passando o tempo, as coisas que Elias falou estão acontecendo, estão gerando na vida das pessoas, na vida dele também, necessidades e coisas que vão precisar ser supridas. Deus não vai fazer um milagre para que Elias simplesmente seja atendido. Deus vai usar pessoas para que sejam colocadas diante daquela oportunidade de terem uma experiência no reino de Deus. E Jesus fala a respeito disso. Ele fala assim: Deus olhou para essa terra aqui, você acredita que nem aqui em Jerusalém, nem em Samaria, naquele tempo tinha alguém que pudesse Deus olhar e falar: essa pessoa é segundo o meu coração, e eu preciso que o meu servo que está realizando uma obra para mim seja amparado nessa hora de necessidade, e eu preciso que alguém tenha um coração disposto a fazer algo para que esse meu servo seja abençoado e continue fazendo aquilo que ele tem que fazer. E a Bíblia diz que Deus fala para Elias ir até uma cidade ímpia, lá em Sidom, e fala que lá em Sidom, em Sarepta, tem uma viúva. O interessante é que ele fala a mesma coisa que ele falou a respeito de Davi: eu já falei com ela, para ela te receber lá. Como é que Deus vai usar um ímpio para que o homem de Deus fosse abençoado? Deus não se importa. Como no capítulo 8 de Mateus, ele ficou feliz com aquele homem que discerniu tudo o que estava acontecendo ali, como aconteceu também com aquela mulher sírio-fenícia que compreendeu o chamado de Jesus. Aí Jesus usa esses dois exemplos lá em Lucas para provocar aqueles homens que estavam ouvindo ele ali, que estavam com eles ali, para chamar eles ao entendimento. Como vocês não compreendem, vocês não leem a Bíblia, vocês não leem a palavra de Deus, vocês não percebem como Deus estende as suas mãos sobre aqueles que têm um coração disposto a compreender o que Deus está fazendo. E Deus fala que a respeito disso, que quando Elias está chegando na cidade, está às portas da cidade, tem uma mulher saindo, uma viúva com seu único filhinho. E você sabe que ser mulher, ser viúva e não ter ninguém por ela é a pior coisa que podia acontecer. A mulher já não valia nada naquele tempo, e ela não ter ninguém por ela era a pior coisa que podia acontecer. E Elias olha para aquela mulher e pede água para ela. Aí ela pega, fala que vai buscar água para ele, e traz água para ele e pede para ela comida. E ela fala assim: eu não tenho comida, eu tenho um punhado de farinha aqui, uns gravetos, eu vou fazer um pão para mim, e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Olha quem Deus escolheu para servir o homem de Deus. Deus podia ter escolhido uma pessoa abonada, uma pessoa rica, uma pessoa com dinheiro, mas a intenção de Deus, quando Deus coloca um propósito desse na frente de uma pessoa, não é simplesmente abençoar o servo dele que está ali necessitado, é fazer com aquela pessoa que se levanta do seu lugar e toma uma posição diante do reino de Deus, que ela consiga também ser alcançada pela misericórdia do Senhor, porque ela se colocou à disposição do reino de Deus. É isso que acontece. Você lê isso nas entrelinhas, você percebe que é isso que Deus está fazendo com essa viúva. Porque Elias diz para ela assim: se você fizer, antes de você fazer esse pão para o seu filho, você faz e traz um pedaço para mim. E ele pega e traz, a moça vai lá, a viúva vai lá, você não sabe se ela é velha, se ela é nova, mas fala que era uma mulher que estava para morrer. A fome que o próprio Elias tinha falado tinha alcançado ela. Ninguém estava isento do que estava acontecendo. Como eu falei aquele dia, a fome alcançou, a tempestade chegou. Ninguém está isento. Mas a Bíblia diz que Deus visitou essa mulher antes. Você vai dizer assim para mim: então irmão, ele decidiu que a mulher ia fazer isso? Não, ele não decidiu que a mulher ia fazer isso. Ele decidiu que o servo de Deus ia lá. Isso ele mandou o servo de Deus fazer. Mas a mulher, ele sabia do coração dela. Ele sabia que quando ela se encontrasse com o homem de Deus e ela ouvisse as palavras dele, ela acreditaria no que ele estava falando. Porque ele disse para ela assim: me dá um pedaço de bolo, desse pão que você vai fazer, serve primeiro para mim. Porque eu digo para você, mulher, o azeite da sua casa não vai acabar, e a farinha da tua panela também não vai acabar. E a mulher acredita no que ele está falando. E a mulher faz o bolo primeiro para ele, dá o bolo primeiro para ele, depois ela come e o seu filho também come. E a Bíblia diz que durante todo aquele tempo a farinha da panela não acabou e o azeite também não terminou. Louvado seja o nome do Senhor. Então você percebe que Deus coloca situações na frente da gente. Muitas vezes você não tem nem o que fazer para você. Aleluia. Muitas vezes você não tem nem para você, você não tem forças nem para você. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor te chama para uma posição, para algo que Ele quer fazer. E você olha para a sua vida e você fala assim: mas eu não tenho força nem para mim, Senhor. Eu estou tão fraco que eu não consigo nem eu fazer isso que o Senhor está me pedindo. Como é que você vai olhar para mim e pedir isso para mim, Senhor?
Tantas pessoas que estão aí, tantas pessoas jovens, pessoas fortes, pessoas com condições. O Senhor vai pedir para eu me levantar e eu fazer algo. O Senhor não vê que eu estou cansado, o Senhor não vê que eu não tenho mais força para fazer nada. Essa mulher não responde isso para o Senhor. Essa mulher se levanta e faz o que Deus já sabia que ela faria. E a Bíblia diz que ela é abençoada por causa disso. Você vai ler na frente, até o filho dela morre. E Elias ressuscita o menino. E ele fica ali até que Deus chama ele para voltar, para se encontrar com o rei Acabe novamente. O propósito de Deus sendo continuado, porque alguém tão fraco e sem forças, alguém que não tinha, pelos olhos das pessoas, nem direito a promessa nenhuma de Deus, se levantou e fez aquilo que Deus queria que fosse feito. Deus deu ordem para Elias, para a mulher, ele sondou o coração. Ele olhou para aquela mulher, ele falou para a pessoa e avisou para Elias: pode ir. Não se admire, Elias, com o que você vai encontrar. Os dois são colocados à prova, tanto Elias como a mulher. E Elias vive aquele mistério que Deus tinha com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você está aí? Não? E Jesus fala de outro exemplo também. Ele fala a respeito de Naamã. Interessante que os dois textos, um está no capítulo 17 de 1 Reis e o outro está no capítulo 5 de 2 Reis. E Jesus fala a respeito do homem chamado Naamã, que era um homem muito importante, né? Isso ele pega assim uma viúva que não tinha importância nenhuma. Lá em Mateus tem um leproso, também não tem importância nenhuma. E tem um soldado que tem muita importância. Aí aqui em Lucas ele junta os dois, um leproso, soldado leproso de muita importância. E ele fala assim: não existia leproso aqui em Israel para que fosse enviado até o profeta Eliseu e tivesse a sua bênção? Jesus está falando a respeito de um homem que a Bíblia fala para a gente lá no capítulo 5, que ele era um homem muito poderoso, era um homem que tinha muita autoridade, era um homem que devia ter muito dinheiro, mas a Bíblia diz assim que ele era leproso. Então você percebe que apesar dele, a gente não entende se as consequências da lepra dele era igual em Israel, porque ele não era judeu, ele era sírio, e você não sabe se ele tinha que ficar separado das pessoas, se ele tinha que ficar isolado das pessoas, você não sabe se ele está na casa dele, com as pessoas que estão com ele vai falar com o rei, ele vai até Eliseu, ele tem uma criada em casa, ele tem esposa, tudo dentro de casa. Você não sabe se isso era costume deles, que eles não faziam igual aos judeus, ou se ele estava, pela sua autoridade, pelo seu poder, ele dizia: eu vou ficar em casa, eu quero ver quem vai me tirar daqui. A gente não sabe como é que ele se comportava, mas a verdade é que ele estava em casa, cheio de autoridade, cheio de poder, diferente da mulher, da viúva de Sarepta, né? Diferente daquele leproso de Mateus capítulo 8, mas ele estava leproso, ele estava na casa dele, e na casa dele uma das meninas que trabalhavam lá, a Bíblia fala assim que uma menina que veio como presa, que veio como escrava de uma das viagens de Naamã para Israel, ela é levada lá para a casa dele, e a menina olhando para ele, fala para a sua patroa, fala: se eles estivessem lá em Israel, o profeta curaria ele, o profeta Eliseu curaria ele. E você percebe que o negócio na vida de Naamã é uma coisa tão séria, que ele escuta a menina falar, e para ele é uma esperança que ele tem. Ele é um ímpio, mas ele ouve falar que em Israel existia alguém capaz de curar, de resolver aquele problema. Então você percebe a ansiedade que está no coração dele, apesar do dinheiro, apesar da posição, apesar das coisas, tudo que ele tinha. Ele ouve falar que haveria uma possibilidade dele ser curado, e ele rapidamente vai até o rei, ele pede que o rei mande uma carta para ele até o rei de Israel, para que ele vá até lá e ele seja curado. E o rei dá muito ouro para ele, dá dinheiro para ele, dá a carta e manda ele para lá para ele ser curado. Ele chega lá, fala com o rei, e o rei fica apavorado, o rei de Israel, porque a Síria e Israel viviam em guerra constantemente.
E aquele homem, quando fala com o rei de Israel começa a rasgar suas roupas, jogar pano de cinza na sua cabeça, põe pano de saco, desesperado, achando que vai ser mais uma guerra que está se avizinhando contra ele. Porque quando ele responder para aquele homem: eu não tenho poder para resolver o seu problema, eu não tenho como resolver o seu problema, que a guerra vai ser instaurada, vai começar um grande problema de novo. Porque Naamã, apesar de querer a cura, ele não sabia com quem ele tinha que falar. Ele simplesmente queria ser curado. Ninguém tinha falado para ele do Deus de Israel. Tinham falado para ele do profeta de Israel. Como aquela mulher também tinha sido apresentada ao profeta Eliseu, ao profeta Elias, mas não tinha ainda conhecimento do Deus de Israel. Ela ia ver a mão de Deus se manifestando na vida dele através da vida do profeta Elias, louvado seja o nome do Senhor. E aqui esse homem não chega ainda a se encontrar com o profeta Eliseu. Ele vai até o rei, e o rei começa a chorar, fica desesperado, com medo do que vai acontecer, porque o homem vai se levantar contra ele quando ele disser: você veio de tão longe, eu não tenho o que fazer por você. Aí o homem de Deus entra em cena de novo. E quando eu entendo assim que ele fala o homem de Deus, né, e tanto Elias como Eliseu, você percebe que é o propósito de Deus ocorrendo na eternidade. E Deus ia usar os seus profetas para falar. Deus ia usar os seus profetas para que as coisas acontecessem. E a Bíblia fala que Eliseu, ao ouvir o que estava acontecendo lá no reino, né, no palácio, ele fala para o rei assim: manda ele vir aqui, que ele vai ver que Deus ainda fala aqui em Israel, né? Há profeta em Israel aí, Deus ainda fala. E ele manda aquele homem ir até lá, e o homem para na porta da casa de Eliseu. E eu estava lendo esse texto hoje, né? Eu estava pensando ele quando ele para na frente da casa de Eliseu, e Eliseu não sai para falar com ele. Aí eu fiquei pensando assim: ele ficou bravo. Pensando no cara, ele ficou bravo. Aí eu não sei se ele ficou bravo porque ele era um cara muito importante, e era muito rico. Ele achava que Eliseu devia sair lá para ele, pôr a mão nele, orar, fazer alguma coisa, como ele mesmo fala no texto. Ou se ele ficou muito bravo porque ele, sendo leproso, Eliseu não quis chegar perto dele. Eu não sei se ele pensou isso. Será que aqui em Israel é proibido um leproso chegar até onde eu cheguei? E esse homem de Deus não quer falar comigo? Será que ele vai estar me rejeitando por isso que ele está dizendo que eu não posso ser curado? Não existe solução para o problema que eu tenho? E a Bíblia diz que Eliseu fala para ele assim: vai lá até o rio e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E você conhece bem a palavra de Deus, você sabe o que Deus está fazendo na vida de Naamã. Naamã fica muito nervoso e vai embora, dizendo que é um absurdo. Como eu tenho que fazer uma coisa dessa? Como eu vou me humilhar dessa maneira, mergulhando dentro desse rio? Ele tinha que vir falar comigo, ele tinha que pôr as mãos dele em mim, ele tinha que orar por mim, ele tinha que fazer algo que um profeta faria. Que caminho é esse que esse homem está usando para tocar na minha vida? Aí a Bíblia diz que ele, indo embora, né, Deus queria muito curar Naamã. Primeiro ele usa a boca da menina para falar com Naamã. Depois ele usa a boca do seu servo para dizer assim: Senhor, leva mal não, mas eu vou falar uma coisa para o Senhor. Se fosse algo difícil, o Senhor não faria? Uma coisa tão simples assim. Mergulha no rio aí, que custa? A Bíblia diz que Naamã, ouvindo esse conselho, ele mergulha no rio. A Bíblia diz que não era 1, não era 2, não eram 8, eram 7. Ele tinha que afundar e voltar 7 vezes na água. Ele tinha que afundar, mergulhar a cabeça dele até o final e voltar. E aí acontece com Naamã o momento dele escolher. Ou ele fazer aquilo que Deus está dizendo para ele, que vai contra tudo o que ele acredita, mas que Deus está se esforçando para dizer para ele: eu quero alcançar a sua vida. Você percebe que Deus está insistindo com ele. Falou com ele na boca da menina, falou com ele na boca de Eliseu, falou com ele na boca do seu servo. Está dizendo assim: você vai continuar dizendo que só porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse,
Você não vai mergulhar nessa água e receber aquilo que você está pedindo há tanto tempo. Você vai jogar tudo fora, o que eu estou fazendo na sua vida, as situações que eu criei, como eu movi as pessoas para que a sua vida chegasse até aqui nesse momento hoje. Oh, aleluia. É o que Jesus fala para aqueles homens lá. Eu vim aqui essa noite para falar com vocês e vocês não querem me receber. Naamã, você não quer me receber só porque você não compreende do jeito que eu quero tratar esse problema na sua vida. Você não quer mesmo. Você acha que no seu entendimento, as coisas que você pensa, do jeito que as coisas são, você sabe do jeito que eu tenho que agir para resolver o seu problema. É desse jeito que você quer que eu faça na sua vida, do jeito que você imaginou, dentro da sua cabeça, é isso que você quer. Acontece isso com Naamã. E acontece isso com aqueles homens de Jerusalém. E é por isso que Jesus usa tanto a mulher, a viúva de Sarepta, como o Naamã. Porque chegou um momento da vida deles, irmão. E ouça o que a palavra de Deus diz essa noite. Que apesar de toda a nossa expectativa em relação a Deus, a nossa vida e as coisas que nós conhecemos, vai chegar uma hora que o Senhor vai nos dar a oportunidade de, crendo nele, independente das circunstâncias que estão à nossa frente, ao nosso redor, ou das coisas que eu conheci até hoje. Porque aqueles homens de Israel teriam que abrir mão do seu conhecimento. Eles teriam que abrir mão das coisas que eles tinham aprendido até ali. Eles falam assim, não, isso aqui, mas não, isso aqui eu conheço ele, eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele, eu conheço os irmãos dele. Desse aí não pode sair nada. É que se Deus dissesse assim, ó, dessa situação que está acontecendo, não tem como sair coisa boa. Não vai dessa situação onde você está colocado, não vai sair uma solução do seu problema. E o interessante é que Jesus mesmo, a Bíblia fala que Jesus mesmo ficou chateado, porque ele foi ali para fazer grandes coisas. E chegou no meio daquela comunidade, no meio daquelas pessoas, e ele não conseguiu fazer as coisas que ele queria fazer. O que impediu Jesus de fazer? O que impediu Jesus de abençoar aquela família, de curar aquele moço, de curar aquele rapaz, de curar aquela mulher, de abençoar aquele homem, aquela criança? O que aconteceu com aquelas pessoas que estavam na presença do Filho de Deus e não conseguiram ser abençoadas? E o que é pior, ele queria abençoar e não pôde abençoar. É isso que você leu comigo, sim ou não? Você leu comigo ele falando isso. E Jesus fala assim, foi a incredulidade deles. A incredulidade deles se manifestou da maneira que eles olhavam para as coisas que estavam acontecendo. E Naamã é colocado nesse mesmo dilema. E agora, o que eu faço com isso que o profeta falou para mim? Eu mergulho? Eu acredito nisso que ele está falando? Eu vou tomar uma atitude que vai, a princípio, me envergonhar diante de todo mundo que está me olhando? Eu, general, vou acreditar nesse homem que está me falando desse Deus? E vou abrir mão de toda a minha dignidade, das coisas que eu acredito, de todas as verdades que eu aprendi, para ter uma experiência com esse Deus que eu nem conheço de verdade? É isso que o momento que eles passam. As pessoas que estavam diante de Jesus passaram. A mulher que estava saindo da cidade se encontrou com Elias e passou. E Jesus fala assim, aquelas pessoas foram bem-aventuradas, porque no momento decisivo da vida delas, elas fizeram uma escolha certa, contra todo o medo, porque da mulher viúva, para ela era o medo que ela tinha de abrir mão de algo que estava dando um pouco de segurança na vida dela. Eu só tenho isso aqui na minha mão que me dá segurança. E Deus fala assim, abre a mão do que te dá segurança. Abre a mão, porque eu quero usar a sua vida. E aí? Aí ela olha assim, mas Senhor, para mim o Senhor vai pedir isso?
Uma viúva, eu não tenho nada, nem o que comer. Para mim, o Senhor vai pedir isso? É para você que eu quero pedir. É para você que eu estou olhando. Você não é pequena demais para que minha vontade se realize na sua vida. Você não é pequeno demais para que você não possa ser usado para o propósito que eu tenho. E você percebe que é propósito de Deus sustentar o seu profeta. Ele vai lá disputar com os profetas de Baal, junto de Jezabel e junto de Acabe. Mas ali o profeta está fragilizado, ele precisa de ajuda de alguém. O homem de Deus que vai matar os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, está ali na presença de uma viúva fragilizada, pedindo ajuda para aquela mulher, para que a mulher creia no que Deus está falando através da boca dele, para ela, louvado seja o nome do Senhor. Dizendo para ela assim: creia no que eu estou te falando nessa noite, que você vai ser abençoada se você abrir a mão disso que você está segurando desse jeito, e você vai trazer na minha presença, e eu vou usar isso para a glória do meu nome na vida do meu servo, que vai fazer a minha vontade lá na frente, mas você vai ser alcançada também, você vai ser abençoada. E é um momento de decisão, da pessoa dizer sim ou não, que ali ela ia mudar a vida dela. Se ela dissesse sim para o absurdo que o profeta estava falando para ela: antes de você comer do seu filho, dá primeiro a comida para mim. Deus chama para um absurdo. Deus fala para ele: mergulha. Não, mano. Faz uma loucura. Vai contra tudo que você acredita. Eu estou te falando para você fazer. Eu quero quebrar essas coisas na sua vida hoje, Naamã. Eu quero acabar com esses conceitos que você tem. Eu quero mostrar para você que eu ajo da maneira que eu quiser, quando eu tenho um propósito na vida de alguém. É isso que Jesus estava dizendo para eles lá. Vocês não viram o que Deus fez na vida do profeta, do homem chamado Naamã, que era um leproso, que você sabe que leproso nenhum pode ser curado se não houver uma intervenção? E ele mostrando para aqueles homens, dizendo: por que vocês estão fazendo as coisas desse jeito? E tudo termina então, irmão, da maneira que as pessoas... Jesus estava dizendo para eles, o final de toda a história é como as pessoas se colocam diante da presença de Jesus. O que está dizendo para eles ali é como você se posiciona diante das coisas que Jesus vai falar com você. Jesus disse para aqueles homens lá: a mulher de Sarepta, a viúva, ela foi abençoada. E quando ela se colocou diante de um propósito de Deus, ela serviu o propósito que Deus tinha na vida dela. Como se Jesus dissesse assim: não é para você ter muito dinheiro, não é para você ter muito estudo, não é para você ter muita força, não é para você ter muito conhecimento. Eu não preciso de nada disso. Por isso eu escolhi essa viúva. Eu não dependo do seu dinheiro, eu não dependo do seu trabalho, eu não dependo da sua força, eu não dependo do quanto você pode, eu não dependo do quanto você consegue, eu dependo do quanto você quer fazer aquilo que eu estou te dizendo nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não dependo do seu dinheiro para nada, eu não dependo do seu trabalho para nada, eu não dependo. Eu quero te dar uma oportunidade de você ter uma experiência, de ser abençoado quando você tem uma comunhão com os meus propósitos. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda como é importante para você compreender que eu transito no meio de coisas que você não consegue compreender. Eu não preciso da sua força, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso do seu trabalho, eu não preciso da sua honra, eu não preciso de nada que você pode ter que você acha tão valioso. Eu não preciso de nada disso. O que eu tenho diante de você hoje é um propósito meu a ser realizado. Eu tenho um propósito meu que eu quero que continue acontecendo.
E eu chamo você para a sua pequena força, para a sua falta de coragem, para a sua falta de força, de conhecimento, de dinheiro, para tudo que você não pode me oferecer. Eu olho para você e falo assim: tudo que você não pode me oferecer. Eu não preciso de nada. Eu quero você vivendo uma experiência comigo. É isso que Jesus fala para eles, através da vida dessa mulher. O pastor Cláudio Duarte, ele brinca com esse texto. Ele fala assim, que ele pensou que quando Deus falou assim: sai daí que eu vou te levar para Sarepta, para uma viúva, ele achou que ia chegar lá, pegar uma viúva rica, cheia de dinheiro, que ia cuidar dele, que ia dar uma boa vida para ele. Ele achou que estava resolvido o problema dele. Aí ele sai de um ribeiro, onde os corvos vinham trazer carne para ele. E entre parênteses, corvo é um pássaro carnívoro, come, como é que chama? Carniça, animal morto. Você sabia disso, não? Sabia? Quem sabia disso? O corvo fazia isso. Você imagina de manhã, você está sentado esperando um café, vê o corvo com um pedaço de carne e entrega para você. Você fala: meu Deus, de onde veio esse pedaço de carne, Jesus? O que Deus está fazendo comigo? Aí Deus fala para ele: vai que eu vou te mandar até uma viúva. E ele chega, quando ele está chegando na cidade, a velhinha, ou a mocinha, ou a viúva está saindo. E você ouve pela história que a viúva não tem nada. Ela tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, fazer um bolo e morrer. Aí Deus fala para ela assim: essa aí. Como, Senhor? Essa que o Senhor colocou do meu lado, Senhor, para me ajudar? Essa aí, Senhor. Senhor, a mulher toda cai morta, Senhor. Está falando que não tem o que comer. Pois é, filho. É ela que vai ser uma bênção na sua vida. É ela que vai ser uma bênção. E ela pode falar assim: mas eu? Você vai ser uma bênção. E você vai ser abençoado. E a mesma coisa com o Naamã. Naamã, você é capaz de fazer isso que eu estou te pedindo? Eu estou insistindo com você, Naamã. Eu já falei através da boca da menina. Eu já falei da boca do meu servo. Agora estou usando o teu serviçal para falar para você. Faz o que eu estou te falando. Não perca essa oportunidade, não, de ter essa experiência que vai contra tudo que você esperou até hoje. Você chegou diante de mim dizendo que as coisas aconteceriam desse jeito. E eu estou te convidando para ter uma experiência, uma novidade na sua vida. De você ter uma experiência como você nunca imaginou. E Jesus fala esse texto para as pessoas que estão lá em Nazaré com ele, dizendo para eles assim: vocês vão perder a bênção, que vocês venham até diante de mim, esperando que eu faça algo do jeito que vocês querem. E eu quero abençoar vocês. Você lê isso no texto. Eu quero abençoar vocês, mas do jeito que vocês estão, não. E ele fala que não consegue, porque as pessoas não estavam compreendendo o que Jesus estava fazendo ali. E a palavra dessa noite fala isso com a gente. Fala a respeito de gente necessitada. E fala de gente necessitada que tem muito dinheiro, tem muito poder, tem muita honra, mas está enfermo. Precisa de Jesus. Tem tudo que um homem pode querer. Os historiadores falam que quando Naamã chegava na cidade, ele era um conquistador. Ele trazia escravo para trabalhar na casa dele. Ele tinha toda a honra. Toda a honra que um homem pode ter. Você imagina lutar, trabalhar, estudar, se formar, fazer tudo o que tem que fazer. E Jesus olhar para ele e falar assim: uma coisa te falta. Você ainda está leproso. E todo o seu dinheiro, toda a sua fama, tudo o que você conseguiu, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todas as suas lutas, toda a sua dedicação à sua vida, não tirou de você esse problema. Você continua leproso. E uma mulher que ninguém dava um centavo furado por ela. Ninguém olhava para aquela mulher com valor nenhum. Ninguém olhava para aquela mulher com algo que valesse a pena você perder algum tempo com ela. E Deus olha para ela e fala assim: vai até lá, que eu tenho alguém para cuidar de você.
Escolhas, irmãos. Escolhas que são feitas na vida. Então talvez Deus esteja falando com alguém muito fraco essa noite, muito cansado, como aquela mulher, Sara, dizendo assim: eu não perco a oportunidade quando eu chegar diante de você. E quando você for chamada ou chamado a fazer algo que você considera quase impossível na sua vida, pela sua pouca força. Porque para aquela mulher, o impossível para ela era fazer o que Deus queria por causa da pouca força que ela tinha. Ela não tinha nada. Ela não tinha quase nada. Ela falou assim: eu estou a ponto de morrer. E Jesus fala que ele olha para essa história dessa mulher como uma oportunidade que ela teve e alcançou. Quando, apesar da sua pouca força, do seu cansaço, da sua solidão, ela disse assim: tudo bem, eu vou fazer o bolo, Senhor. Eu vou dar um copo de água para o Senhor. Depois eu cuido da minha vida. Jesus pode estar falando isso aqui essa noite hoje. Aqui pode ser Nazaré, ele pode estar aqui essa noite falando isso. Eu vim até aqui para encontrar alguém que tem pouca força, alguém que está cansada, alguém que está cansado, alguém que chegou nos fins da sua luta, ele não consegue, não sabe mais o que fazer, ele só olha para o fim que está acontecendo. Jesus pode estar falando isso na sua palavra. Eu vim até aqui hoje para encontrar alguém assim. Ou ele pode estar dizendo: eu vim aqui para encontrar alguém realizado na vida. Uma pessoa que tem dinheiro, que tem conhecimento, que tem um bom trabalho. Uma pessoa que não é envergonhada. Uma pessoa que está na sua posição. Uma pessoa que está bem firmada. Ela sabe o que está fazendo. Ela não tem pouca força. Ela sabe, ela tem conhecimento, ela entende. Ela sabe como transitar. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem conhecimento. Muitas pessoas conversam com ela, admirado com a vida que ela tem, com o jeito que ela se comporta. Muitas pessoas olham para ela desse jeito. Mas Jesus, se estivesse em Nazaré aquele dia, olhando para Naamã, ia dizer: Naamã, tem uma coisa que falta para você ainda. Tem algo que você não consegue tirar da sua vida sozinho. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quanta fama você tem, quanta segurança você tem, como você sabe fazer as coisas, que você é bom no que você faz. Mas você está doente. E já é a terceira vez que eu estou falando com você a respeito disso. Mergulha nesse Jordão. Não perca a oportunidade. Quando Deus falar com você, meu irmão, olha para a sua vida. Vê se você realmente consegue se livrar sozinho dessa lepra. Aí Jesus, no capítulo 8 de Mateus fala do homem que se colocou diante de Jesus e falou para ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aquele homem está dizendo para Jesus assim, ó, é a mesma coisa que o centurião fala depois. Nesse mesmo capítulo 8, o leproso fala assim, ó, eu sei quem o Senhor é. Só do que ele ouviu Jesus falando no monte. Jesus desce do monte e depois se joga nos pés dele. Ele fala para Jesus: eu sei quem o Senhor é. Se o Senhor quiser, o Senhor me mergulha no Jordão hoje e eu saio limpo. Oh Jesus, quanta gente, irmão, perde essa oportunidade. Olha com desdém. Porque Jesus está propondo. Porque não é do jeito que eu imagino, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho que tem que ser. Se eu fosse Jesus, eu não faria desse jeito. E Jesus fala: eu quero. E toca nele. Logo depois vem o general lá, o centurião, soldado também, e fala para Jesus a mesma coisa que o leproso fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas diga uma palavra e meu servo será curado. Sabia quem era Jesus. E esse homem deixou Jesus admirado.
do tamanho de entendimento que ele tinha a respeito de Jesus. Como pode as pessoas judias viveram com Jesus perderem a bênção e um romano ter um entendimento desse jeito? E a Bíblia diz assim, esse homem alegrou o coração de Jesus. Jesus ficou admirado com o que esse homem falou. Então, a palavra dessa noite fala sobre isso. Foi a mesma palavra que eu preguei domingo passado. O que você vai fazer com a tempestade? O que você vai fazer com esse encontro com Jesus? Quando Jesus te pedir para soltar algo que está na sua mão, porque para aquela mulher de Sarepta, ela tinha que confiar que ela entregando, ela ia receber. Ela estava colocando a vida dela naquela palavra. Eu abro mão de tudo que eu tenho para viver uma experiência com esse Deus. Você imagina, irmão? Jesus entrando aqui, você está disposto a abrir mão do que você tem para ter uma experiência comigo? Mesmo que você não esteja acostumado com esse tipo de coisa, mesmo que você tenha se acostumado comigo de outra maneira, quando ele falou para Abraão, sai da tua terra. Como assim, Senhor? A mesma coisa da viúva, irmão. Abre mão do que você tem e vai viver uma experiência comigo. E ele faz desse jeito. Está disposto a ficar feliz comigo? O que você tem para me entregar? Abraão, ele pediu filho. Para mim, ele pediu um emprego. E para você, ele pediu o quê? O que ele vai falar para você assim? Você tem coragem de abrir mão disso por mim? Para viver para mim? Para que você possa ver as coisas do meu reino acontecendo? Porque meu servo está chegando aí na porta da sua casa. Ele está sem se alimentar. Quando ele chegar, recebe ele. Abençoa ele. Por mais pareça incrível para você, eu vou te abençoar. Tem lógica? Naamã mergulha no rio. Aí ele fala, quantas vezes? 7. 7 vezes? Não pode ser uma só não. Eu vou ter que descer nessa água e subir 7 vezes, todo mundo olhando para mim. Não basta uma vergonha, ainda tem que ser 7 vezes ainda. 7 vezes. 7 vezes até você quebrar todo o seu orgulho. Eu garanto para você que até a 6ª vez, Naamã estava leproso ainda. E Deus queria ver se ele ia mergulhar a 7ª vez. Você vai dar mais esse passo, Naamã? Você vai dar mais esse mergulho? Esse mergulho que vai fazer a diferença entre a tua libertação ou a prisão? O que você vai fazer da sua vida? Aí Jesus entra aqui e fala isso. Você tem coragem de agir de uma maneira como você nunca agiu até hoje? De viver uma experiência comigo como você nunca teve? É isso que a palavra de Deus fala para a gente essa noite. Ele fala que pessoas lá no capítulo 4 e no capítulo 6, 4 de Lucas e 6 de Marcos, perderam a bênção. Se encontraram com o próprio Jesus e não foram abençoados. O triste é que a Bíblia diz que Jesus ficou admirado de não poder fazer ali milagres. Ele vai falar assim, ele curou uns poucos por causa da incredulidade deles. Então é possível eu não ser abençoado porque eu não creio em Jesus do jeito que tem que ser? É possível. É possível. Por isso que a Bíblia diz. Ela diz que pessoas se colocam diante do Senhor. E na hora que elas têm que tomar uma posição, elas não tomam.
A sua mente as dirige para um caminho separado, para um caminho distante. A sua inteligência luta contra a sua fé e elas se afastam do Senhor e saem da presença do próprio Jesus sem serem abençoadas, porque não compreenderam o que o Senhor estava fazendo. Amém, irmãos? Eu desafio você essa noite a falar com o Senhor a respeito disso. Ele falou de gente com pouca força, gente fraca, cansada. Aquela mulher estava cansada, sem força. Ele falou assim: eu escolhi ela para que minha obra continuasse, para que o propósito fosse alcançado. Não porque ela tinha dinheiro, não porque ela tinha força, não porque ela era forte, não porque ela tinha muita honra, porque ela era obediente. E eu escolhi Naamã. 3 vezes falei com ele, para ele fazer o que tinha que ser feito, para mostrar para ele que há Deus em Israel. E se lê na palavra que ele reconhece tanto que Deus de Israel é o único Deus, que ele manda levar terra para onde ele mora, para colocar no altar para ele adorar o Deus de Israel, lá com a terra de Israel que ele tinha levado. Deus falou: faz o que estou te falando, que a sua vida nunca mais será a mesma. Está nas tuas mãos escolher, Naamã. Se você não quiser mergulhar, não mergulhe. Se você quiser dar 6 mergulhos, dê só 6. Não continue, fique no caminho, só que a bênção nunca vai chegar. Você vai continuar esperando de novo, e esperando de novo, e esperando de novo, e esperando de novo. Enquanto o 7º mergulho não for dado, você não vai ser curado. Amém? Vou pedir para o irmão colocar um louvor. Eu gostaria que você falasse com o Senhor a respeito disso. Eu não sei que parte da sua vida você está vivendo. Não sei se a palavra está falando com você especificamente. Mas talvez seja. Talvez você se sinta cansado, se sinta sem força. Deus está dizendo para você: tome uma posição. Eu preciso usar a sua vida para um propósito, para algo. Pensou Jesus vir aqui a te perder a bênção, porque não compreende o que ele está falando? Ou então ele está dizendo assim: para de ser assim. Para de pensar que você sabe como tem que ser. Deixa eu falar com você. Deixa eu te desafiar a ter uma experiência, para você saber que fui eu que falei com você. Eu quero ter uma experiência com você, para você saber que fui eu que falei com você. Amém? Pedi para ele pôr um louvor. Você que está aí, mano? Ah, tá os dois aí. Ele vai pôr um louvor. Eu queria que você falasse com Deus a respeito disso. Porque às vezes nós estamos encruzilhadas na nossa vida. Nós estamos encruzilhadas na nossa vida e nós temos vários caminhos a seguir. E eu garanto para você que um desses caminhos que você tem para seguir é o caminho da vontade de Deus. Eu queria que você escolhesse certo, que tomasse a decisão certa, que você ouvisse Deus falar com você. Se é você que tem que abrir mão de algo, se é uma escolha que você tem que fazer, se é um propósito que você tem que ter com o Senhor, se é viver o que Deus tem para você, mergulhar 7 vezes nesse Rio Jordão, para Deus te dar direção na sua vida, ter uma experiência com o Senhor. Havia muitas viúvas em Israel, havia muitos leprosos em Israel, mas Deus mandou esses homens de fora, essas mulheres de fora, serem abençoados, porque eles saberiam dar a resposta correta àquilo que Deus tinha falado com eles. Por que Israel não conseguia? Porque a mente deles já estava moldada a não aceitar a novidade que Deus estava trazendo para eles. Então, às vezes a nossa mente nos impede, como em Nazaré, de ser abençoado pelo Senhor. Então o Senhor nessa noite está nos desafiando a vivermos uma novidade com Ele. Você ora, fala com Deus, que a parte da sua vida Deus está falando essa noite. Amém?